Primeiro, obrigado por vocês estarem nos assistindo aqui, porque eu sei que tem muita coisa para se fazer e agora esse tempo de vocês dedicando a nossa conversa, eu agradeço muito por isso. A ideia é conversar uns 20 minutinhos no máximo, 20 minutos, meia hora, sobre esse tema que eu pensei aí, Canhões de Agosto, o mês do cachorro louco nas duas guerras mundiais. Eu fiz um roteirinho, ó, tá aqui, eu fiz um roteirinho, não se preocupem, não é tudo isso, eu fiz esse roteirinho aqui para a gente poder conduzir melhor esse trabalho. Então, lembro que isso vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Joanisval BSB, e a ideia, repetindo, é conversar sobre essa temática. Por que 23 de agosto para começar? Primeiro, é um domingo, é interessante, se tudo der certo a gente vai continuar com outras lives nos domingos, mas o 23 de agosto tem uma particularidade, e eu vou contar sobre essa particularidade daqui a pouco. E quando a gente fala de guerra, eu sei, por exemplo, que o Fábio gosta desses temas, e mês de agosto, é sempre bom lembrar que agosto é verão no hemisfério norte. E pouca gente sabe, mas historicamente as guerras elas sempre foram limitadas pelo clima também. Pelo clima, pelas estações do ano. É muito interessante, até as guerras napoleônicas, mais ou menos, havia o período de guerra ao longo do ano. Então as pessoas tinham que ir para a guerra, os exércitos iam para a guerra, mas isso era compensado e contabilizado também, fazendo relação à época da colheita, né? À época, ao inverno. Nem sempre era possível guerrear no inverno. Então, por exemplo, na antiguidade isso era muito patente. Ninguém entrava em guerra na época da colheita. Né? E isso se seguiu. Né? Uma outra particularidade, só no século XX é que nós temos a possibilidade de haver guerra à noite. Parece estranho isso, né? Mas à noite no sentido de que os Estados Unidos hoje são a única grande potência que consegue fazer guerra à noite, né? E de uns anos para cá. Então o clima acaba interferindo. E o mês de agosto é um mês interessante no hemisfério norte, que é o auge do verão. E o mês de agosto, quando a gente fala da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, a guerra de 14 a 18 e a guerra de 39 a 45, a gente percebe grandes mudanças. Então vamos lá. Canhões de Agosto. Eu indiquei aqui no nosso perfil do Instagram um livro da professora Barbara Tuchman, que fala do início da Primeira Guerra Mundial. E quando a gente pensa, e esse título dela, eu acho que foi muito feliz, né? Eu acho que foi muito feliz a escolha do título Guns of August, Canhões de Agosto, para representar aqueles acontecimentos de 1914. 1914, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. E aqui, primeira curiosidade sobre o período, primeira curiosidade que a gente traz aqui. A Primeira Guerra Mundial ela começa no iniciozinho, nos primeiros dias de agosto de 2014, e era uma guerra que ninguém esperava e que todo mundo esperava. Afinal de contas, a Europa ela vinha de 100 anos de paz. 100 anos de paz, onde a gente teve os 50, na década de 50, de 53 a 56, 1853 a 56, a Guerra da Crimeia, 1870 a 71, a Guerra Franco-Prussiana, mas de maneira geral, as grandes potências europeias viveram, desde o final das guerras napoleônicas até 1914, alguma coisa como 100 anos de paz. Oi, Thalita, oi, Luana, estão chegando aí. E aí é interessante porque a Primeira Guerra Mundial ela vem num momento em que as grandes potências, a população europeia vivia um período de grande crescimento, comércio internacional seguindo, né? Comércio internacional muito expandido. A gente só foi alcançar
há alguns anos o padrão de liberdade do comércio internacional que se tinha em 1914. E se vivia o que se chamava a Belle Époque, né? Era um período de crescimento, revolução industrial comendo, seguindo, muito desenvolvimento, as economias crescendo, a Alemanha unificada, Reino Unido com um império onde o sol nunca se punha, né? Isso é bacana, onde você buscasse no planeta, eles tinham 25% do território do globo, era o Império Colonial Britânico. Né? Os Estados Unidos, depois da guerra de secessão, prosperando, e tudo isso tinha um clima de festa em 2014. E ao mesmo tempo não se esperava, ao mesmo tempo que não se esperava um conflito, também todo mundo, no fundo, achava que esse conflito ia chegar de qualquer jeito. Né? Então era uma coisa meio romantizada, porque os franceses, por exemplo, tinham perdido a Guerra Franco-Prussiana para os alemães em 1870, 71. Em 71 eles perdem a Guerra Franco-Prussiana e aquilo ficou entalado na garganta. Então, muita gente aguardava um conflito para resolver as pendências. E aí os reflexos disso estão no romantismo da Primeira Guerra Mundial em vários momentos. Chama atenção para algumas coisas, né? Chama atenção, então, para o fato de que a guerra começa no meio do verão, no meio do verão europeu. E aí o que a gente tem? A gente tem, como todo processo histórico nesse sentido, uma série de acontecimentos que acabam gerando os canhões de agosto. Né? O estopim, todo mundo sabe, da Primeira Guerra Mundial é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? Em 28 de junho. A propósito, se alguém quiser comentar, fazer alguma observação, pode colocar aí que a gente vai conversando. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 28 de junho. Ele vai com a esposa, Sofia, para Sarajevo, e lá ele sofre um atentado terrorista por um terrorista nacionalista vinculado à Sérvia. A Sérvia fazia fronteira com o Império Austro-Húngaro, né? E esse sujeito, o Gavrilo Princip, foge para a Sérvia e vai se homiziar na Sérvia. Quem morre em 28 de junho de 1914, exatamente o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, do Império Austro-Húngaro, um grande império na região central ali da Europa, né, que compreendia todos esses países, um pedaço da Polônia, Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca, a Eslováquia, uma parte dos Balcãs, a própria Áustria, a Hungria. Então, é um evento que abala o mundo. É um evento que abala o mundo. O Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do trono e ele era sobrinho do imperador da Áustria, que já estava muito velho. Exatamente, Luana, Gavrilo Princip, que pertencia a uma organização, a Mão Negra. E uma particularidade, essa organização terrorista, a Mão Negra, era o líder dessa organização, era o chefe do serviço de inteligência da Sérvia. O chefe do Serviço de Inteligência da Sérvia. Portanto, vale lembrar que o estopim da Primeira Guerra Mundial, eu sempre lembro isso, é um atentado terrorista no qual a inteligência está envolvida. Então, estão chegando os amigos do Instituto Dona Isabel I, é um pessoal que entende muito de história, e a gente está comentando exatamente isso, desencadeada a Primeira Guerra Mundial. Então, o herdeiro do trono da Áustria é assassinado, o terrorista foge para a Sérvia, e aí a Áustria-Hungria começa a exigir a entrega desse cidadão para ser julgado pelos austro-húngaros pelo assassinato. E aí a gente tem um mês de julho que é meio tenso, né? para dizer o mínimo. A gente tem um mês de julho onde começa a pressão em cima da Sérvia, e aí a gente entende o mecanismo que foi construído em 100 anos, mais ou menos, desde o final das guerras napoleônicas. Naquele momento, a Europa se dividia em grandes alianças. A grande ameaça para muitos era a Alemanha no centro. Só que a Alemanha tinha um grande receio
depois de unificada, em 1871, o grande temor da Alemanha era um conflito em duas frentes. De um lado, a Rússia, e do outro, a França. E as alianças começaram a ser construídas. Cada país ali, com seus interesses, começou a buscar qual outra nação eles podiam estabelecer parcerias, estabelecer alianças. E muitas dessas alianças eram secretas. Era a chamada diplomacia secreta do século XIX. Para a gente ter uma ideia, antes da gente estourar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha faz um acordo com a Áustria-Hungria. Elas vão constituir as potências centrais. A Alemanha faz um acordo com a Áustria-Hungria de assistência recíproca no caso de agressão. Então, se a Áustria fosse atacada, a Áustria-Hungria, a Alemanha partiria em socorro à Áustria-Hungria e vice-versa. Depois eles vão fazer um acordo assim também com a Turquia, com o Império Otomano, melhor dizendo. Então, cria-se as potências centrais. Por outro lado, o grande rival da Alemanha no continente era a França. E a França percebe a necessidade de estabelecer uma aliança com a Rússia, né? Que era o outro gigante do outro lado da Alemanha que poderia entrar em socorro à França caso houvesse uma guerra. Então, aliança franco-russa, se estabelece um tratado também, tudo isso secreto muitas vezes. Aí o Reino Unido apoia, de certa maneira, os franceses e os russos. Uma outra particularidade, todo mundo, quer dizer, nas monarquias europeias, todo mundo era primo, mesmo. O rei da Inglaterra era primo irmão do czar Nicolau II da Rússia, que por sua vez era primo do Kaiser da Alemanha, do Kaiser Guilherme da Alemanha. Então era uma grande família ali. Mas as alianças foram sendo construídas. Então, França aliada da Rússia, Alemanha aliada da Áustria-Hungria. E a Sérvia, uma potência menor, com pretensões de se tornar senhora de projetar poder na região, de senhora dos Balcãs ali. A Sérvia, um país eslavo, tanto é que depois vai ser criada a Iugoslávia, eslavos do sul, né? Fala dos eslavos do sul. A Sérvia vai buscar apoio em quem? Nos russos. Vai se aliar aos russos. Então tem tratados de apoio também com a Rússia. E aí o que acontece naquela confusão de julho de 2014? Esses tratados começam a ser invocados. O pessoal sente que a guerra pode estar por vir. E aí algumas coisas interessantes. Mas era verão, estava todo mundo de férias. Então quando o arquiduque Francisco Ferdinando é morto, né? Francisco Ferdinando é executado, é assassinado, o Kaiser estava de férias. O Kaiser da Alemanha estava de férias no seu iate, né? No Báltico. Então, aquilo foi uma coisa muito estranha. E o Francisco Ferdinando não era muito querido também de muita gente, não. Mas era o estopim que precisava. Só uma curiosidade, depois a gente pode falar sobre isso. A casa da Áustria, a casa dos Habsburgos, Francisco Ferdinando, portanto, parente de Dom Pedro II e da nossa família imperial, ela viveu um momento muito de crise, porque o imperador Francisco José já estava 6 décadas no poder, já estava muito velho, tanto que ele vai morrer em 16. Ele vai morrer em 16, já com seus 80 anos, mais ou menos, 80 e poucos anos, e não tinha deixado herdeiros homens. Então, o herdeiro ali era o Francisco Ferdinando. Que, por sua vez, não ia deixar herdeiros. O irmão do Francisco Ferdinando é que ia ser o herdeiro do trono da Áustria, por uma razão muito simples. O Francisco Ferdinando se casou com a condessa, com a Sophie, que era a condessa, e que não era de uma família à altura nobiliárquica suficiente para ocupar a posição de imperatriz da Áustria. Então ele teve que abdicar em favor para se casar com a condessa Sofia, mas de todo jeito era o herdeiro do trono. Só uma curiosidade. Mataram o Francisco Ferdinando e aí começam as mobilizações. A Áustria exige, Viena exige que Belgrado entregue o Gravilo Príncipe. Isso não acontece. A pressão começa e aí o que a gente tem?
No dia 28 de julho, a Áustria-Hungria então declara guerra à Sérvia. Né? Quando a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, os russos começam a se mobilizar. Nicolau II começa a mobilizar os seus exércitos. E aí no dia 1º de agosto, e por isso o título Canhões de Agosto, né? No dia 1º de agosto, é a Alemanha que declara guerra à Rússia. Então, a Alemanha declara guerra à Rússia no dia 1º de agosto. Começou um efeito dominó. E, ao mesmo tempo, a França declara guerra à Alemanha. Logo em seguida, a França declara guerra à Alemanha. No dia 3 de agosto, a Alemanha declara guerra à França. E aí a coisa começa a pegar. Foi um efeito dominó. A Alemanha declara guerra à Rússia, a França declara guerra à Alemanha, a Alemanha declara guerra à França, todo mundo entra em guerra. Em uma semana, a Europa, que vivia 100 anos de paz, entra em conflito. E aí o que acontece? Quem é que está faltando nessa equação? O Reino Unido. A Inglaterra, o Reino Unido sempre vendo aquilo distante, deixando os continentais, o pessoal do continente se virar. Né? A Inglaterra resolve observar aquilo, mas a Inglaterra tinha um tratado de salvaguarda com a Bélgica. Meu Deus do céu, entrou a Bélgica na história. Entrou a Bélgica na história, sim. A Inglaterra tinha um tratado de garantia da neutralidade da Bélgica. A Bélgica era um estado neutro e tinha essa neutralidade garantida pelo Reino Unido. Acontece que, para a Alemanha atacar a França, ela tinha que passar pelo território belga. O cálculo dos alemães foi o seguinte: os russos vão demorar a se mobilizar. Foi um cálculo interessante. Os russos era uma máquina de guerra, o exército russo, sem dúvida nenhuma, mas era muito lento. Os milhões para serem mobilizados demorariam um pouco. Então a ideia dos alemães era resolver primeiro na França. E aí os alemães decidiram atacar a França. Só que para chegar na França eles tinham que passar pela Bélgica, pelo território da Bélgica. E aí tem uma historinha também nessas confusões de agosto. Tem uma confusão. Os alemães solicitam ao rei da Bélgica. Nessa época que a Bélgica cria a contenda com a Holanda, mais ou menos. A gente pode falar disso depois, mas nessa época a Holanda também ficou neutra a Primeira Guerra Mundial toda. Né? Mas a Bélgica também era neutra e os alemães precisavam passar por ali. E aí o Kaiser alemão solicita ao rei da Bélgica permissão para que as suas tropas atravessem o território belga para invadir a França, para atacar a França. E aí ele recebe aquela resposta mais ou menos assim do rei da Bélgica. A Bélgica é uma nação. A Bélgica não é uma estrada, ou a Bélgica não são estradas. Aí o que o Kaiser faz? Atravessa a Bélgica. E aí os alemães invadem a Bélgica, atravessam a Bélgica e vão atacar a França. E em agosto vão acontecer as primeiras batalhas na fronteira franco-belga e na fronteira franco-germânica. Né? E o pau então começa a comer. Na Primeira Guerra Mundial. Canhões de agosto. É isso que acontece. Para se ter ideia, no dia 23 de agosto, eu anotei aqui na minha colinha, o Japão vai declarar guerra à Alemanha. É bom lembrar. Eu já ouvi professor de história falando aí no segundo grau, né, ensino médio, que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra europeia. Só. Eu acho que esqueceu desse detalhe do Japão participando da Primeira Guerra Mundial e da guerra no continente africano também, e da Batalha das Falklands e tantas outras. Né? Mas são todos acontecimentos no mês de agosto. Então, no final de agosto é a vez do Japão declarar a guerra. E já em 1917, é a China que declara a guerra à Alemanha em agosto de 1917. 19 de agosto, se não me engano, de 17. Bom, com isso a gente tem a mobilização, algumas curiosidades, como eu disse no começo dessa live.
E aí eu lembro, a ideia, se você perdeu a primeira parte da nossa conversa, a ideia é colocar isso aqui, se tudo der certo, no meu canal no YouTube também, salvar aqui, salvar no YouTube, Joanisval BSB, e fazer mais lives como essa ao longo do tempo, provavelmente no domingo. Então, se você quiser mandar sugestões depois no privado de temas para a gente conversar, provavelmente no domingo, nesse horário. Bom, algumas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu vou parar agora de falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que a gente tem mais uns 10 minutinhos só de live, e algumas curiosidades sobre a Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, era muito esperado aquilo. A Primeira Guerra Mundial ela é muito romântica, pelo menos o começo dela. É um começo muito romântico, as pessoas sentiam necessidade, o homem do início do século XX sentia a necessidade de participar, o homem europeu, de uma guerra. Tem um cartaz muito interessante do Reino Unido, daquela época, de uma criancinha sentada brincando, uma outra no colo do pai, e a menina pergunta para o pai: papai, onde é que você estava durante a Grande Guerra? E o pai fica meio constrangido, assim, segurando um cachimbo, ou seja, ele talvez não tivesse participado, né? Então, os franceses, por exemplo, estavam sedentos, como eu havia dito antes, de uma revanche contra a Alemanha, porque eles haviam perdido a Guerra Franco-Prussiana em 1870-71. Né? A Alemanha foi criada a partir daí, em 1871, no Palácio de Versalhes, né? na França Ocupada. Os franceses estavam muito ansiosos por uma revanche. Então estava todo mundo, o homem europeu do início do século XX, para se sentir mais másculo até e participar de um conflito, ele tinha que buscar a guerra nas colônias, nos territórios coloniais, ou em situações muito distantes da realidade dele. Então, muitos esperavam essa possibilidade de testar os seus valores num campo de batalha. É muito interessante como as pessoas correm para se alistar logo no início, na época desses canhões de agosto, nesse início da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo corre para se alistar. Tem aquele caso dos voluntários franceses, dos soldados franceses que foram para o fronte de táxi. Se você for ao Museu dos Inválidos, em Paris, você vai ver lá, na parte sobre a Primeira Guerra Mundial, inclusive, um dos táxis usados pelas pessoas, pelos combatentes da Primeira Guerra Mundial, que pegaram táxi para ir ao fronte. Quer dizer, juntava 2, 3 aqui, 4, e a gente pagava o taxista para ele levar a gente para o campo de batalha. Então, esse tipo de coisa, as pessoas indo comemorando, saindo de casa, estou indo para a guerra. Claro que a expectativa de todo mundo é que a guerra ia acabar muito rápido. Cada lado achava que ia vencer a guerra muito rápido. Todo mundo achava que em dezembro já ia estar em casa para comemorar o Natal, né? E aí o que é interessante é exatamente isso. Esse romantismo, essa euforia do início da guerra, isso vai caindo à medida que vão caindo também os primeiros homens nos combates. Você pensa em batalhas como a Batalha do Somme, a Batalha de Verdun. A gente fala de centenas de milhares de mortos, né? Uma outra curiosidade, igual a pandemia, exatamente, igual a pandemia, aquela euforia que vai acabar depois de amanhã, são 15 dias, mas a coisa está prolongando. Exatamente, boa comparação, Luana. Imaginem exatamente a Primeira Guerra Mundial, a perspectiva do pessoal sobre a guerra. Dezembro acaba. Começou em agosto, dezembro eu já vou estar em casa. Não foi bem assim, durou 4 sangrentos anos até o armistício de 11 de novembro de 1918. Até o armistício de 11 de novembro de 18. Só mais uma curiosidade sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra era tão romantizada, que a gente vê isso, por exemplo, no uniforme francês. No uniforme dos soldados franceses. O uniforme alemão era cinza. O uniforme britânico era mais caqui. Eles aprenderam a mudar esse uniforme, eles mudaram esse uniforme sobretudo na Guerra dos Boers. O uniforme italiano, a Itália participou, apesar de ter feito aliança com a Alemanha e com a Áustria-Hungria, a Itália muda de lado, né, e vai se aliar
aos franceses e britânicos. O uniforme italiano era verde, então o alemão cinza, o italiano verde, o britânico caqui. Qual era a cor do uniforme francês no início da Primeira Guerra Mundial? Qual era a cor do uniforme francês no início da Primeira Guerra Mundial, para a gente entender como é que era a mentalidade das pessoas nesse momento. Enquanto você pensa nisso, eu vou responder a pergunta aqui. As inteligências dos beligerantes também tinham essa euforia de que a guerra, sim, tinha. Isso era muito marcante ali, de que a guerra ia acabar muito rápido. Essa era uma visão geral de governo, inclusive. Bom, você já teve tempo para pensar? O uniforme francês que começa a Primeira Guerra Mundial era o chamado tricolor. Era a blusa interna branca, sim, mas um casaco azul chamava atenção, e calças vermelhas, exatamente, uniforme azul e vermelho, pantalon rouge, calça vermelha. Imagina na Primeira Guerra Mundial, aquela tropa, e eu tenho colocado, às vezes eu boto as fotos aqui, geralmente quem me acompanha no meu perfil, nesse perfil aqui do Instagram, vai ver que eu boto fotos da Primeira Guerra Mundial. Provavelmente vocês viram, inclusive uma das chamadas para essa live de hoje foi uma foto de soldados franceses indo para o fronte. Depois você confere lá. Confere agora não, senão você sai da live. Mas depois você confere lá. Soldados franceses indo por fronte. Era exatamente aquele jaquetão azul e uma calça vermelha. Imaginem como isso chama a atenção no campo de batalha. E numa guerra estática, porque a guerra vai ser de trincheira. O francês aparecia a 1 quilômetro, o sujeito já conseguia ver o francês chegando. Esse uniforme azul com a calça vermelha, esse uniforme era uma decisão política do Estado-Maior francês. Os generais franceses achavam que eles não deviam mudar esse uniforme, porque esse uniforme evocava as cores do país. Com isso, centenas de milhares de soldados franceses morreram, muitos em razão desse uniforme chamativo. Esse uniforme ele só começou a ser alterado, isso é tão surreal, mas é uma característica da Primeira Guerra Mundial. Esse uniforme ele só começou a ser alterado em agosto de 1915. Portanto, um ano depois, os franceses passaram um ano lutando na Primeira Guerra Mundial com uniforme azul e a calça vermelha. E só foram acabar de fazer essas alterações em dezembro de 1915. Ou seja, muita gente perdeu a vida por causa da cor da roupa. Surreal. Bom, mas agora a gente fala um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, né? E aí agora sim eu vou dizer por que eu escolhi o dia 23 de agosto. O dia 23 de agosto para começar essas lives. Alguém teria a ideia do porquê do 23 de agosto? A Segunda Guerra Mundial ela começa em 1º de setembro de 1939. Todo mundo sabe disso, com o ataque alemão à Polônia, 1º de setembro de 1939. Mas eu diria que a Segunda Guerra Mundial ela começa uma semana antes, no dia 23 de agosto. E por que ela começa no dia 23 de agosto? Porque nesta data, em 1939, foi celebrado o acordo Ribbentrop-Molotov, o acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética. A Alemanha nazista e a União Soviética para um tratado de assistência recíproca e de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Uma semana, no dia 23 de agosto, uma semana depois, a Segunda Guerra Mundial estouraria. Esse tratado foi extremamente importante. Por quê? Porque a Alemanha vinha num crescendo de projeção de poder na Europa desde a ascensão do nazismo em 1933. De fato, a partir de 1936,
Hitler começa a pôr em prática aquilo que ele já havia dito lá atrás, e era programa do Partido Nazista, no que diz respeito a recuperar os territórios, a busca do espaço vital. Então a gente tem, a partir de 1936, a militarização da Renânia, a gente tem a anexação do Sarre, a gente vai ter uma live só para falar disso. Em 1938 a gente tem o Anschluss, a unificação com a Áustria, né? Só uma pergunta que eu vi aqui. Sim, tem muita história heróica da Primeira Guerra Mundial. A gente pode conversar sobre isso também, né? A gente tem então 38 a anexação da Áustria, e no segundo semestre a anexação da Tchecoslováquia, né? Pela Conferência de Munique, e tudo isso com um certo aval do que chamavam de a política do apaziguamento franco-britânica. A Alemanha foi se expandindo em busca do espaço vital e conseguindo espaço de uma forma pacífica, sem a guerra, com o aval dos britânicos e dos franceses. Bom, só que nos planos de Hitler, o próximo passo para a expansão era necessariamente a Polônia. E aí é que o bicho começou a pegar. Por quê? Porque os britânicos e franceses ficaram de camarote esperando o seguinte: bom, se Hitler invadir a Polônia, é o último passo antes de chegar na União Soviética. Se Hitler invadir a Polônia, naturalmente a União Soviética vai reagir, vai ter guerra entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Tudo que os britânicos e franceses queriam. Tudo que a Grã-Bretanha e a França queriam eram as duas potências totalitárias, a Alemanha nazista e a União Soviética, stalinista, entrando em conflito, né? Então eles ficaram aguardando de camarote esse evento das pretensões de Hitler com relação à Polônia. O que acontece? Uma jogada de mestre, e no dia 23 de agosto, Hitler assina um acordo com Stalin. Quer dizer, de fato, os seus prepostos, né, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, von Ribbentrop, e o ministro de Stalin, Molotov, assinaram um acordo e disseram: opa, tinha a parte secreta desse acordo também, caminho livre para atacar a Polônia. Exatamente, se esqueceram de combinar com os russos, os britânicos e franceses esqueceram de combinar com os russos, os alemães souberam fazer isso, e aí no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. 15 dias depois, a União Soviética também invadiria. É sempre bom lembrar que a União Soviética começa a Segunda Guerra Mundial como aliada da Alemanha, né? A União Soviética começa assim, né? E a Segunda Guerra Mundial estava iniciada. Só uma resposta à pergunta do Walsh aí, se a Segunda Guerra Mundial seria uma continuação da Guerra Civil Espanhola. Não vejo assim, não. Eu vejo a Guerra Civil Espanhola como um antecedente da Segunda Guerra Mundial, em termos de... A gente pode falar sobre isso uma outra live. Em termos de conflito de forças também, e de teste para as forças em combate, além do choque ideológico. O Fábio está comentando: foi o que deu suporte à guerra de inverno da União Soviética com a Finlândia? Foi sim. Porque por meio desse acordo Ribbentrop-Molotov, a partir do momento que a gente invade, que a gente vê a Alemanha invadindo a Polônia, depois da União Soviética invadindo a Polônia para libertar os poloneses, né? O Exército Vermelho invade a Polônia. Logo depois a gente vai ter a campanha, claro, mas alguns meses depois, a campanha do inverno, a Segunda Guerra Franco-Polonesa, né? Russo-finlandesa, né? Então a gente tem isso, e aí a guerra tinha efetivamente começado. Vamos fazer uma live para responder essa pergunta da Luana: por que invadir a Polônia?
eu acho que essa sua pergunta está tão boa que merece uma live específica. Então a gente pode pensar nessa live para mais adiante, daqui a 1 ou 2 semanas, exatamente para falar do início da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente já está caminhando para o final, porque eu acho que tem tempo essa bagaceira aí, essa nossa live, o Instagram me limita. Só lembrando algumas coisas, isso aqui vai estar disponível, esse vídeo vai estar disponível no meu canal do YouTube, Joanisval BSB. Curta aquele canal, aperta lá no tal do sininho para ter novidade, curta isso aqui, quanto mais gente a gente tiver nesse canal do Instagram e naquele canal do YouTube, mais liberdade a gente vai ter para fazer essas lives mais adiante, inclusive com mais tempo. Então, para fechar essa conversa sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial em agosto, eu poderia ainda listar uma série de acontecimentos no mês de agosto, ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que foram marcantes. Mas eu queria citar só mais um conjunto de acontecimentos já no final da Segunda Guerra Mundial. São acontecimentos muito importantes. No dia 6 de agosto de 1945, a Alemanha já estava derrotada. A Alemanha capitula no dia 8 de maio, 9 para os russos. Havia acabado de se encerrar a Conferência de Potsdam, em Berlim, na Alemanha, né? Potsdam é do lado de Berlim, no limite de Berlim. Havia acabado a Conferência de Potsdam e no dia 6 de agosto de 1945, o mundo passa por uma enorme mudança. Cedinho, uma bomba cai sobre a cidade de Hiroshima. Uma bomba só. Mas era uma bomba nuclear. A primeira vez que se lança uma bomba nuclear num contexto de guerra e contra uma população civil. E aquilo aconteceu no dia 6 de agosto de 45. Logo em seguida, no dia 8 de agosto, a União Soviética declara guerra ao Japão. Vale lembrar que até 8 de agosto de 1945 os soviéticos não estavam em guerra com o Japão. E aí os soviéticos fazem isso no dia 8 de agosto, os soviéticos declaram guerra ao Japão, invadem a parte da Manchúria, que era controlada pelos japoneses, e depois vão exigir as Kurilas. No dia 9 de agosto, a segunda bomba atômica sobre Nagasaki. E com isso, com esses dois grandes eventos, Hiroshima e Nagasaki, talvez com esse mais terceiro, a invasão da a declaração de guerra feita pela União Soviética, o Japão vai capitular. E aí é o outro grande evento que acontece também em agosto de 45. No dia 15 de agosto, o imperador fala pela primeira vez aos japoneses. O imperador fala pela primeira vez aos japoneses. No meu site, joanisval.com, acho que todo mundo conhece, joanisval.com, eu escrevi um texto sobre isso. Onde eu comento sobre esse discurso do imperador. E o imperador fala para os japoneses e anuncia a rendição do Japão. A rendição formal só vai acontecer no dia 2 de setembro, mas a partir daí, de 15 de agosto, a guerra estava praticamente acabada. Mais um conjunto de eventos marcantes no mês de agosto. Então, para fechar, e eu acho que já está na hora de fechar também, porque tem limite de tempo dessa live, né? Não por mim, mas pelo próprio Instagram. Eu quero agradecer a vocês pela participação. Eu tinha notado mais uma coisa também sobre o mês de agosto. No dia 15 de agosto de 42, o cargueiro Baipendi e o cargueiro Araraquara são afundados por um submarino alemão. Aqui na costa do Brasil. São dois cargueiros brasileiros, 401 mortos. E no dia 22 de agosto de 42, 22 de agosto de 42, o Brasil declara guerra ao Japão. E no dia 31 de agosto a gente já estava em estado de guerra. O Japão não, a Alemanha e a Itália, desculpe. 22 de agosto de 42, o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália. E aí no dia 31 já estávamos em estado de guerra. Mais uma curiosidade de agosto, sobre agosto. Então, obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade da gente conversar. Eu já me despeço.
E lembrando que está disponível lá, assim espero que esteja disponível no YouTube, Joanisval BSB. E alguns eu estou vendo aqui, alguns amigos, um abraço para a Luana Leixa também, a Luana Monville, para a Flávia, para o Walsh, para o Barão das Capivaras, para o Márcio Barcelos, para todos esses amigos, para o Ernesto que também nos assistiu, para todos os amigos que participaram, puderam nos brindar com seu tempo, isso é importantíssimo, hoje cada vez mais, com seu tempo, nos abrilhantando com essa live. Então, agradeço muito, em breve a gente deve encerrar, e deixo para o Fábio, obrigado pela presença, vou olhar mais alguns comentários aqui. Não, eu sou curioso, parabéns pelo conhecimento enciclopédico. Não, eu sou curioso, eu gosto de guerra, coisa de menino, gostar de guerra, de história, então é uma paixão. E se vocês gostaram, divulguem um canal no YouTube, divulguem o Instagram, né? E que a gente vai fazer outras lives. Aguardo sugestões. Essa sugestão aí da Luana Monville já está anotada, talvez para a nossa live a 1ª de setembro, por que invadir a Polônia, e vamos continuar conversando. Espero que tenham gostado, e até a próxima, um grande abraço, e a gente se vê. 17h44. Vamos encerrar então, espero que dê certo e eu consiga salvar esse negócio no nosso canal. Antes de encerrar, mais alguma pergunta, alguma questão, que eu acho que dá tempo ainda, eu acho que são 55 minutos de live. Guerra de Inverno, a sugestão, ok, vamos anotar aqui, Guerra de Inverno. Você está falando de Guerra de Inverno, eu lembrei o seguinte, também foi em agosto de 42 que começou a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado começa em agosto de 42 e ela termina no final de janeiro de 1943. 31 de janeiro de 43 é quando se encerra, é quando os alemães, o 6º Exército capitula na Batalha de Stalingrado. Então, mais uma curiosidade, coisas de agosto. Mas está anotado, a gente vai fazer uma live sobre Guerra de Inverno, porque guerra no inverno, tá bom? Bom, acho que agora sim, obrigado, e a gente se vê nas próximas lives, divulguem, e Stalingrado também vai ser um tema para lives futuras. Abraço, minha gente, uma boa semana, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos.